Olá pessoal, vamos a mais uma aula de história. Nós estamos dando continuidade ao assunto que a gente está falando da independência do Brasil, né? Nós já falamos sobre os antecedentes, já falamos como aconteceu o processo de independência e agora a gente vai falar do primeiro reinado, o período político que vem após a independência do Brasil de Portugal, né? O primeiro reinado, como o próprio nome já diz, é o período em que Dom Pedro I governa o Brasil, né, após a independência. Vai do dia 7 de setembro de 1822 até o momento em que ele deixa o trono para o seu filho Dom Pedro II, né? Ok? Esse período é um período marcado por várias disputas, né, políticas, econômicas, entre a elite agrária, que é o pessoal que planta o café, né, que trabalha com o leite no Brasil, o pessoal que tem dinheiro, né, tem dinheiro, quer ter poder, e o imperador, além de vários conflitos no Nordeste e outras regiões. Aí a gente vai para os principais acontecimentos do primeiro reinado. Foi feita a primeira Constituição do Brasil em 1823. A Constituição é onde tem as regras, né, as leis de um país. Mas, como essa primeira Constituição ela limitava os poderes do imperador, o Dom Pedro, ele mandou fazer outra. Será que se parece com os políticos de hoje, né? Não agradava a ele, não dava plenos poderes a ele, mandou fazer outra Constituição, né? E aí o poder ficou centralizado nas mãos do imperador. Ele controlava o poder legislativo, executivo e judiciário, né? Quem tinha as ideias, quem fazia as leis e quem executava as leis. Estava tudo na mão dele. Em 1824, nós tivemos um conflito, né? Onde o Nordeste tentou se separar do Brasil. Não deu certo, né? Nessa guerra eles fracassaram. Depois veio a Guerra da Cisplatina, em 1825, né? Que desagradou o imperador. Nesse período, essa guerra, esse conflito levou o Uruguai a se tornar independente do Brasil. As terras do Uruguai pertenciam ao Brasil até 1825, né, pessoal? Ok? E sem contar que essa guerra levou a um gasto enorme, né? Uma despesa financeira enorme para o Brasil, e aí a gente ainda perdeu o território do Uruguai. Economia do primeiro reinado, a crise. Então nós tínhamos problemas, né, pessoal? O Brasil comercializava produtos cujo preço e exportação estavam a cair, como o algodão, o açúcar e o tabaco. Por outro lado, a comercialização do café começava a se ampliar. Portanto, né, os produtores de café começavam a ter importância, começavam a ter dinheiro, queriam ter poder político, ok? Contudo, o desenvolvimento do ouro preto, como era chamado o café nesse período, né, porque era muito lucrativo, não foi suficiente para evitar a crise desse período. Então, gastou-se muito dinheiro com os conflitos, né? Um deles, a Guerra da Cisplatina. A gente tinha problemas com impostos. Então, tudo isso estava gerando problemas e conflitos enormes no governo do Dom Pedro I, chamado de Primeiro Reinado, né? E aí, o que acontece? Ele desiste, né? Resolveu sair. O fim do primeiro reinado ocorre com a abdicação de Dom Pedro I. Ele deixa o trono para o filho dele. Porém, né, o filho dele nesse período tem 5 anos de idade. Ele não pôde assumir o governo do Brasil imediatamente. Certo, pessoal?